Querido Deus, muito obrigado pelo sábado que se iniciou. Agradeço pela semana que está se findando e que começam agora horas de descanso e de eh, regozijo em Ti. E queremos aproveitar esse momento aqui para estudar, para conversar e pedimos que nos abençoes nesse momento. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Mais uma vez, sejam todas boas-vindas. É, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Eu não sei se vocês repararam no título que eu escolhi para o nosso estudo de hoje. Ahm, eu copiei esse título, né, de uma entrevista que eu escutei essa semana. Primeiramente, escutei uma vez, depois escutei uma segunda vez. Ehm, Comecei uma terceira, depois eu li também a entrevista, então tentei me familiarizar bastante com o conteúdo, mas é muita informação, tá? E o título que eu copiei dessa entrevista para não errar aqui, vou olhar, Os Sem Lei se tornaram a lei, tá? Alguém tem alguma ideia de que se trata, ou poderia se tratar? Em, Talvez Matias por último, porque a gente já conversou anteontem sobre isso. Ontem, alguém? Os sem lei se tornaram lei. Deixa eu só marcar o tempo aqui. Gabriel, Oi. eu não sei, não li o artigo, não faço ideia, mas acho que pelo título pode ser talvez pessoas que vivem sem lei, né, sem quer viver abertamente, quer criar regras ou lei para as pessoas, não sei, talvez primeiramente. Hum, tá. Eu vou revelar, é sobre política, tá? É sobre eh, uma questão bem atual. E eu só estou perguntando para, de repente, alguém eh, quiser chutar. Sim, o título já entrega um pouco, não? A situação. Ahm, e, mas, se for mais concreta, se trata da situação no eh, Oriente Médio, mais especificamente Israel e áreas ocupadas, né, onde habitam palestinenses, tá? Ahm, então, é sobre isso. E estou achando bem importante a gente continuar se familiarizando com esse assunto, porque é um assunto que aparece direto nas notícias. Ahm, eu imagino que vocês estejam acompanhando assim os acontecimentos, notícias atuais. Alguém viu esses dias que teve um ataque eh, no Líbano, onde explodiram pequenos aparelhos, esses pagers, né? Esses aparelhinhos para mandar mensagem. Ahm, Vocês têm visto essas notícias? Vocês viram do que eu estou falando aqui? Então, Gabriel, eu não estou sabendo, eu não acompanhei essa notícia, não. Não? Eu vi, Gabriel, com relação aos ataques que tiveram, né, Uhum, as explosões dos pequenos aparelhos lá, eu vi essa reportagem sim. Eu vi até eu não sei se foi, acho que foi um título de um canal aí que eu vi de relance, estava comparando esse período com 11 de setembro de 2001. Só li uhum. assim, né? Obrigado. Talvez só resumindo basicamente o que aconteceu, né? Que
acho que foi anteontem ou anteontem, né? Num certo momento do dia, num certo horário, explodiram assim, de forma sincronizada, eh, centenas, milhares de aparelhinhos, né? Que se usa, u- acho que aqui no Brasil também se usou por um tempo, né? Esses aparelhos chama pagers, né? Que é para enviar mensagens de texto, né, que veio antes do celular, basicamente. E lá no Líbano, né, que tem essa milícia Hezbollah, né, que eles passaram a usar esses aparelhos justamente pela preocupação do Israel poder interceptar, né, os celulares, que são cada vez mais sofisticados, mas também suscetíveis a ataque, né, cibernético e tal. Então, eles passaram a usar essa tecnologia um pouco antiquada, né, para se comunicar entre si. E houve, assim, um troca, né, toda hora um troca de ataques. Eles tinham mandado, lançado mísseis contra Israel. Então, isso é uma retaliação, aparentemente, né? É, disparou esses aparelhinhos e todo mundo ficou muito assim em choque como isso pôde acontecer e parece que se tratou de, né, que esses aparelhos foram manipulados, né, antes de serem enviados eh, para o destino, né, Líbano. Lá receberam, começaram a usar. E só que eles estavam programados, né, que recebendo uma certa mensagem, que ia começar a apitar, pessoas iam lá para ver o que que era e depois ia explodir, tá? Então eles vieram equipados com explosivos. Enfim, estou só mencionando aqui, 11 de setembro eu acho um pouco, acho muito, assim, porque o estrago ele é bem imediato, não morreram não muitas pessoas, mas assim, suficiente para causar assim é, um pânico. É mais o pânico, né? No dia seguinte também explodiram rádios, sabe? Esses que se usa para comunicar. Então, é o medo, né? O medo que se eles são capazes de fazer isso, né? Então, ninguém está seguro em nenhum lugar. E eu tô nem falando isso para condenar ou para qualquer coisa, eu tô aqui só falando para a gente ver como não passou um dia, né, sem notícias e notícias bem eh, pesadas, notícias bem preocupantes, né, desse conflito que não parece se desescalar, né? É sempre um conflito atrás do outro. Mati, você quer falar alguma coisa? Sí, solamente falar que con ese fato geraron un pánico muy grande, porque ahora las personas tienen miedo de sus propios celulares, de propios Uhum, aparelhos, y tienen un pánico que es característico de un terrorismo. isso, exato, né? Eu vi assim pessoas questionando, né, qual que era realmente a vantagem disso, né, a médio e longo prazo, né? O que estavam comentando é basicamente que colocaram em xeque, né? Então, esse ataque que não foi assim tão, vamos dizer, não causou um estrago muito grande, mas foi suficiente para provocar uma resposta mais forte, que vai ser outro pretexto para Israel responder com mais força ainda, né? Então, é sempre essa coisa, não sei se seria desescalar, mas na verdade não vão engolir apenas assim um ataque assim, não? E sim, há um medo. Bom, mas o tema que eu quero falar com vocês não é sobre isso, tá? É apenas para mencionar, para dar o contexto que a gente está todo dia sendo acompanhado com essas notícias. E sendo bem sincero, é, de quanto que eu consigo recordar da minha infância, juventude, não passava assim um, uma semana sem notícias sobre o Oriente Médio, sobre Israel, sobre Cisjordânia.
etc., né? Isso tem me acompanhado a minha vida toda, né? Não sei como é com vocês, mas eu lembro que meu pai ouvindo rádio, né? Às vezes vendo na TV, era constantemente assunto, né? E até hoje continua sendo. E nessa entrevista, né, que é entre uma repórter, dois repórteres, na verdade, uma repórter que chama Sabrina Tavernise, da New York Times, tá? E eh, Ronan Bergman, Roman Bergman, né? Também é da New York Times, um jornalista. E ela está entrevistando ele e ele dá um relato bastante detalhado, tão detalhado que já estou anunciando aqui que eu acho que não vamos conseguir passar com todo o conteúdo hoje, tá? Mas basicamente eles também entram nesse contexto do conflito atual, né? E é basicamente a pergunta é feita, né? Por que que as coisas estão como estão, não? Por que em, estamos hoje nessa situação? E o entrevistado, não é, o Ronan Bergman, ele sugere, né, entrar na história, no contexto da história de 1966, tá? 1966 no mês de junho, é quando houve uma guerra, tá? Uma famosa guerra, bem conhecida, que é a Guerra de 6 Dias, tá bom? Alguém lembra? Alguém sabe alguma coisa sobre? Dando um bem breve resuminho. A gente já vai ler um outro resumo do Wikipédia, mas alguém quer comentar de que se trata a Guerra de 6 Dias, dos 6 dias? Ninguém? Ahm, eu sempre, assim, eu encorajo vocês podem ir no Wikipédia, podem abrir o artigo, é bem resumido tudo. E sempre é muito, né, de dar o contexto completo de como chegamos à Guerra dos 6 Dias também, porque tem outra história que precede essa guerra, obviamente, né? Mas é basicamente que o Oriente Médio ele estava em conflito, ele estava em guerra já, não? Os países vizinhos, né, nações árabes, estavam avançando contra Israel e houve uma série de conflitos, né, que Israel se viu provocada e decidem a fazer algo inusitado, tá? Essa guerra de 6 dias, como vocês veem, ela é curta, tá? Porque foi um ataque de surpresa. E nesses 6 dias, Israel eh, consegue sair extremamente vitorioso. Eles pegam território, basicamente eh, duplicando, quase triplicando assim o território deles numa questão de menos que uma semana, tá? E a gente já vai olhar para mapas para a gente entender a magnitude dessa vitória, tá? Então, para falar alguns nomes, eles ocuparam a Península de Sinai, tá? Eles ocuparam a faixa de Gaza nessa Guerra dos 6 Dias, tá? Eles ocuparam Cisjordânia e eles ocuparam Jerusalém Oriental, as colinas de Golã, tá? Então a gente está falando aqui de território que antes era do Egito, tá? Que era de Jordânia e da Síria, tá? Então eles conquistaram rapidamente algumas terras. Eu vou aqui compartilhar agora
a minha tela para vocês acompanharem isso no mapa, tá bom? Conseguem ver? Imagino que sim. Então aqui temos um pequeno mapinha, tá? Oriente Médio. Vocês estão vendo aqui, né? Irã, Turquia, Iraque, Síria, Arábia Saudita. Melhor assim, não? Aqui temos Jordânia, Líbano, que a gente acabou de falar sobre, né? Esses ataques naqueles aparelhinhos. Aqui temos o Egito e aqui Israel. Tudo bem? Todo mundo consegue se localizar agora, tá? Eu marquei tudo aqui de vermelho, mas a gente já vai ver que há conflito aqui, obviamente, tá? Sobre essas áreas ocupadas aqui. Ahm, então, tudo bem. Então, agora a gente está localizados aqui, tá? Onde estamos. Israel, então, esse pedacinho pequenininho, cercado por várias nações que eram hostis, e alguns continuam hostis até hoje, né, contra Israel. E talvez dando um pouco mais de contexto, a gente lembra que ahm, essa área toda era território, né, que antes era sob mandato britânico, né, por um tempo, né? É o mandato britânico da Palestina. E, e o que acontece, né, é que logo depois desse mandato acabar, em 1948, tá, Egito e Jordânia pegam territórios aqui, especialmente essa área aqui, tá? Jordânia pega essa área que chama Cisjordânia e Egito pega essa faixa de Gaza aqui embaixo, tá? Que é território onde habitam os palestinenses, tá? Ok. Então vamos aqui olhar para outro mapa. Se vocês tiverem perguntas, por favor, escrevam ou falem, tá? Ahn, aqui. Aqui então vemos um mapa. O que é esse mapa? Esse azul aqui, que vou chamar de azul, isso era território de Israel, ahn, antes da Guerra de 6 Dias, tá? Então, esse azulzinho aqui, isso era antes da guerra. E eles estavam sendo ameaçados, né, pelo Egito, Jordânia, né, aqui em cima, Líbano, Síria, né? Síria, Jordânia. Vocês podem ver depois, ler a história do conflito, né? Tem uma série de coisas que acontecem para chegar a esse ponto. Agora, depois, né, após essa guerra dos 6 dias, o que acontece? Israel conquista, né? Como eu falei para vocês no começo, eles o- é, conseguem duplicar, né, o, a área deles, tá? Então eles pegam isso aqui. Isso aqui é chamado como? Isso aqui é a Península de Sinai, tá? Também temos essa parte aqui, faixa de Gaza. E aqui temos a Cisjordânia. E aqui temos as colinas de Golã, tá? Então eles basicamente pegam essa área aqui da Síria, eles pegam essa área da Jordânia, eles pegam esse enorme pedaço aqui
do Egito, tá? E não é uma área qualquer. Se vocês veem que aqui passa o canal de Suez, né? Conectando o mar Mediterrâneo com, esqueci, aqui embaixo, tá bom? Então, isso aqui foi numa questão de 6 dias, conquistaram muito território. Tudo bem? Perguntas até aqui? Tem também Jerusalém, Jerusalém Oriental, eles também pegaram, porque Jerusalém era parcialmente ocupada, né, deixa eu ver aqui, da Jordânia. Jordânia estava parcialmente ocupando o Jerusalém, tá? E só que nessa guerra, então, que eles pegam esses territórios aqui, eles também pegaram territórios onde estavam habitando quem? Quem sabe? Quem estava morando lá, além dos israelenses? Palestinos? Isso, palestinos, não? E isso seria um estudo, uma história por si, né? De entender realmente por que os palestinos não têm sua terra própria e, enfim, tem muito para estudar. Aqui outro mapa, e vocês já veem aqui que isso aqui embaixo já não é mais o Israel, porque isso não, acho que hoje não, mas assim, ao longo da história foi devolvido, tá? Isso aqui continua sendo em, do Israel ocupado, que é essa faixa de Gaza. Então, quando vocês escutam notícias, tá? Esse pedacinho aqui que está em questão, tá? E essa área toda, Cisjordânia, também continua ocupado. E também as colinas de Golã, aqui em cima também, tá? Então, ehm, vocês lembram do outro mapinha aqui no começo? Ó, aqui. Esse azul, né? Isso era antes. E agora é isso aqui. Isso aqui também, tá? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou talvez escrever aqui um pouquinho. Então, estamos em 1967, tá? Teve essa guerra. Israel pegou muito território e, imediatamente, né, qual é a pergunta? O que Israel vai fazer com essa terra toda, certo? Ahn, e não era muito claro o que eles iriam fazer. Se eu pergunto para vocês, Rose, Renildo, Gisele, quem quiser, tá? O que Israel poderia fazer com essa terra, vou falar, conquistada ou ocupada, tá? Ahn, sugestões. Imagina um país pequenininho e de repente o dobro do tamanho. Jéssica, Marcos, José, alguma ideia? Vocês veem guerras acontecendo todo dia, na Rússia pega território da Ucrânia. E aí? Mas pega para quê? Para habitar? Uhum. Sim, eu acho que é válido. Que mais? Mas é muita terra, não? Assim, para pouca gente, assim, por enquanto. Não é tão populoso lá, não? Que mais? Que daria para fazer? Eu pego algo que é seu. E agora?
Ô, Gabriel, Uhum, então, eu não sei exatamente a intenção de Israel seria habitar, né, colonizar toda essa uhum, região, né? Mas eu penso que pode ser também uma forma deles colocar bases militares ali, né, e ocupar o espaço, né? Tomar o uhum, espaço para eles com militares. Isso uhum. pode ser também uma ideia, uma sugestão. Hum, tá. Ehm, assim, repetindo, né? Um país, uma população relativamente pequena, né? Eles pegam território, basicamente duplicando o território dele, e eles falam, tá, então agora a gente tem mais espaço para habitar, né? E a gente vai colocar bases militares. Ok, mas ainda não está bem claro para mim o que que você faz com essa terra toda, não? Você pode, talvez, explorar, não? Minerais, não? Ferro, etc. Não? Você pode, talvez você vai encontrar petróleo, não? Faz sentido. O que mais teria para fazer? Não? Vamos supor eu, Marcos, tá? Vamos ficar com você, Marcos. Você está me perturbando muito, tá? Você está complicando minha vida, tá? Terrivelmente. Eu chego e, sem você perceber, sem falta, você não consegue nem reagir, eu chego e pego o seu carro e ocupo metade da sua casa, tá? A minha intenção talvez não seja eu morar agora em sua casa, tá? E eu andar com seu carro, mas o que que eu posso fazer? Falei, Marcos, ou você vai parar, tá? Ou você nunca mais vai ver esse seu carro, tá? Então, eles ocuparam muita terra, então imediatamente que daria para pensar é que eles podem agora negociar, tá? Eles podem negociar condições. Vocês querem suas terras de volta? Então, vai ser assim, 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 tá? A gente quer ter acesso a tal, sei lá, porto, a gente quer isso e aquilo, porque a área grande também precisa ser administrada, né? Então, talvez inicialmente não era assim tanto a ideia de expandir para poder construir novas cidades e tal. Lembrando que nem pode, tá? Não é nem assim possível, né? Se a gente considera lei internacional, tá? E lembrando que é uma nação bastante jovem, né? Nova ainda e ainda se estabelecendo, e essa coisa de um país chegar e pegar simplesmente território para eles, isso é coisa de antigamente, tá? Já faz muito, muito tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, isso, tipo, acabou essa coisa, né? Por isso é que é tão problemático, né? O que a Rússia faz, o que o Putin faz, né? Eles vão lá e pegam Crimeia, todo mundo, como assim? Não pode, tá? Tanto que Israel aqui, eles não é, conquistaram essa terra assim, simplesmente para eles, senão ele tem um termo específico, é terra ocupada, tá bom? Isso é terra ocupada e a legislação específica que se aplica à terra ocupada. Isso não é simplesmente um território ehm, onde há lei civil, tá? Terra ocupada, aí é lei marcial, tá? A autoridade em terra ocupada são os militares, tá? Não são as leis que se aplicam para os civis. Ok? Dando um pouco de contexto. Ehm, de fato, né, essa questão de que fazer com tanta terra conquistada se levantou. E vocês responderam todos e todas muito bem, tá? Basicamente, teve dois ehm, grupos. Um falando não manter, tá? Que não queria manter essas terras, e outros
sim manter. Eu vou escrever aqui um pouquinho, só para a gente realmente ehm, visualizar e lembrar os argumentos, tá? Ehm, então, aqueles que não queriam manter essas terras conquistadas, qual que era a principal ideia deles? Era usar essas terras para negociar. É, usar para negociar melhores condições. Porque uma coisa é clara, né? Nenhum desses países, Jordânia, Síria, Egito, né, iria aceitar, simplesmente iria engolir essa coisa de pegarem essa terra toda, né? Isso é altamente ehm, arriscado, né? E a gente vê, até hoje tem muito conflito, né? E é sobre áreas assim, às vezes pequenas, é sobre coisas assim é, que eles querem sim, querem de volta, né? Então, teve uma parte que falou, tá, a gente pegou essas terras e agora a gente vai usar para negociar, né? Então, a gente vai devolver sob certas condições. Hum, e isso aqui também, essas pessoas que não queriam manter, também estavam, simpatizaram com a ideia de criar um Estado palestino, tá? Porque isso já na época já era um fato que não tinha como ignorar, tá? Era uma população que morava lá e que já era bem estabelecida em certas regiões, né? Então, essas pessoas que basicamente eram mais alinhadas, né, eh, com os fundadores, né, desse projeto, né, dessa nação Israel, queriam apenas segurança, né? Queria negociar segurança através dessas terras conquistadas, né? Então o principal interesse, segurança para Israel e então usar essas terras para negociar melhores condições e resolver também a questão da Palestina. Então dá para eles os territórios e basicamente daí para frente viver em paz, não? Com os países vizinhos. Agora, as pessoas que queriam manter essas terras conquistadas, tá? Quem que eram essas pessoas e quais eram os seus argumentos? Tá? A gente tem aqui dois grupos, tá? O primeiro era basicamente, a gente podia dizer, ahm, eram seculares, tá? Da direita. Ahm, Deixa eu só me encontrar aqui nas minhas notas. Hum, tá. Tá bom. Deixa eu só me encontrar. Então, a gente tem pessoas da direita, né? Seculares. Ahn, eu vou colocar aqui também seculares, tá?
E o que mais? Talvez antes de eu entrar aqui nesse grupo que queria manter, tá? Deixa eu voltar um pouco para esse primeiro grupo aqui, tá? Aqueles que não queriam manter. Eu falei que um grande interesse era, né, ter essa segurança para Israel, né? Negociar através dessas terras. Ahm, mas também um grande, assim, importante ponto era que eles não queriam apenas, né, se defender contra inimigos de fora, mas também contra inimigos de dentro, tá? Como assim, não? Eles queriam que esse país, Israel, se tornasse um país com uma democracia, não? Muito, muito firme com as suas instituições, não? Democráticas, que seja um Estado de direito, tá? Então, fundadores do Israel, né? Essas pessoas aqui que a gente caracterizou assim, né? Queriam pegar a terra, mas tudo isso para basicamente negociar melhores condições, ehm, tinham todas essas ideias em mente, tá? Eles queriam um país mais estável, mas não assim como uma, sei lá, uma ditadura ou assim, não, um país que vai lá e pega e rouba a terra e não, eles queriam ehm, algo estável e que pudesse permanecer, né? E trazendo um sistema político confiável, não? Um sistema democrático, né? E principalmente Estado de Direito, tá? Isso vou colocar aqui, democracia estável e Estado de Direito, tá? Muito bem. Agora que os que queriam manter as terras conquistadas, tá? Não é tão uniforme, mas não, tem as pessoas da direita, não, que são seculares, não eram tão, não descartavam a possibilidade de criar uma terra para os palestinos, tá? Colocar talvez. Ahn, mas, basicamente, o principal argumento era, não, vamos usar essas terras aqui como uma proteção, não? Como para ter bastante terra entre nossos inimigos, não? Que poderiam nos atacar potencialmente no futuro, não? Então, eles queriam sim manter essa terra para ter o amigo bem distante, não? Então, argumento basicamente, tá, não vamos devolver não, porque, não, ter essa área toda nos cercando vai ser mais seguro. Deu para entender? Então, é por questão de segurança também que eles queriam manter o controle aqui, né? Manter o controle também é, dessa região aqui, onde habitam muitos palestinos, tá? Então, é por isso que não querem devolver essa terra. Agora a gente tem um outro grupo que quis manter, tá? Lembra que a gente está lá em 1967. E quem é esse segundo grupo? Eles também são da direita, não? Porém, tem uma filosofia completamente diferente, tá? A gente está falando aqui de eh, religiosos, tá? Eles são chamados muitas vezes de ultra-ortodoxos,
nacionalistas, não? São religiosos fanáticos, muito extremos, tá? São pessoas que basicamente têm um grande objetivo, que é o quê? Acelerar a vinda de quem? Do Messias, não? Então, essas pessoas pensam em termos religiosos, tá? Então, assim como o Antigo Testamento, né? Guerra de Davi e Salomão, entram lá, ocupam terras e assim, pegou, já era. Agora isso é terra de Israel e eles realmente têm essa convicção, né, de ocupando essas terras, né, como vocês sugeriram, né, para expandir e começar a plantar e criar cidades, que tudo isso, né, iria acelerar a vinda do Messias, tá? E, inicialmente, a gente está falando aqui realmente de um grupo bastante marginal, tá? Eles são conhecidos como muito extremos, eles são muito, assim, têm ideias que a grande parte, assim, não está se misturando com essas ideias. Porém, elas estão aqui desse lado que queria manter essas terras. Tá bom até aqui? Vocês conseguiram acompanhar? Então, Sim. para acelerar a vinda do Messias, não? Manter essas terras. Ahn, e como que é feito isso? Através de assentamentos, ou também como são chamados, colonatos, tá bom? Ahn, eu já mencionei um problema, um dilema. Qual o problema disso aqui? Quem prestou atenção? Então, lembre-se, a gente está aqui falando de uma terra grande, não? Isso aqui tudo pegaram, pegaram, pegaram isso aqui, tá? Aí esses ultranacionalistas religiosos pensam, tá, vamos acelerar a vinda do Messias e vem uma grande possibilidade, como o Marx colocou aqui, não? Plantar, vamos construir cidades, não? Vamos habitar, né? E assim vamos acelerar a vida do Messias. O que é o problema disso? Isso funciona no mundo deles, né? Agora, para quem tem um pouco mais pé no chão, vamos dizer, né? Secular, qual o problema? Você pode chegar e simplesmente começar a construir. É importante a gente lembrar, tá? Que isso aqui é terra, não assim. Peraí. Não apenas conquistada, tá? Isso é terra ocupada, tá? Então, o X da questão é bem por aí. Ahn, Israel controla essas áreas, tá? Conseguiu o controle dessas áreas numa guerra e então eles já controlam essas áreas. Por que que tem que entrar lá e ocupar e construir, etc. Tá? A questão é que território ocupado, né?
é território, né, de acordo com lei internacional, tá? Onde que tipo de autoridade controla a terra ocupada? É autoridade civil, como o primeiro-ministro, governadores, como que é? É automaticamente implementado no, no mapa de Israel, essa terra, e agora essa terra é Israel. A questão de terra ocupada é que quem manda lá são os militares, tá? É uma área militar, tá bom? Então, lá tem regras militares, tá? Quem fica a cargo de uma certa região é um general, talvez, o comandante, etc. Não são, assim, governadores ou prefeitos que controlam essas áreas, não? Então, são outras regras, são uma outra realidade. E simplesmente, né, de acordo com a lei internacional, você não pode chegar em terra ocupada e começar a construir, tá? Isso é ilegal, ok? Então, e até sob essa autoridade militar israelense, não pode. Você não pode chegar lá e falar, vou construir minha casa aqui, né, já que o exército do meu país conquistou e agora eu vou morar aqui, tá? Isso não existe. A gente talvez tenha uma ideia um pouco eh, infantil, né, de como funcionam as coisas. Existem leis, né, que precisa ser respeitada mesmo em tempos de guerra, né? Por isso que eh, todo mundo está observando o que acontece, né? Tanto nessa região como também em outras regiões de conflito. Mas a gente já falou aqui de um grupinho que não está muito preocupado, né, com essas regras terrestres, vamos dizer assim, tá bom? O que acontece, né? Já que isso aqui é sob autoridade do exército, autoridade militar, o que pode ser? Ah, o Estado pode fazer um tratado de paz, de repente, não? É que acontece? Os militares, obedecendo ordens, eles vão se retirar e tchau, essa terra é devolvida rápido, de um momento para outro. É terra temporariamente ocupada apenas, tá? Isso preocupa esse grupo aqui, esse grupo que são os ultranacionalistas religiosos, tá? Um, Porque eles, já que eles conseguiram essa terra, eles querem manter essa terra. Então, sabendo, né, que militares vão apenas seguir ordens, então essa terra, eles não vão perder essa terra numa batalha, senão vão apenas com uma assinatura vai ser devolvida, né? Eles estão preocupados que possam perder essas terras que foram conquistadas, mas na verdade são só terras ocupadas. Deu para seguir até aqui? Vocês entendem esse nuance que essas terras não são assim de fato terra de Israel, senão são terras que eles ocuparam? Sim, Sim? Muito bem. Então, em resumo, o que eles aqui queriam fazer simplesmente não era permitido, não pelo Estado e tampouco pela autoridade militar, tá? É uma ideia que talvez no mundo muito simplificado assim faz sentido, mas é, há regras, né? E isso simplesmente não tem como. É contra as regras militares e também civis. Ahm, Muito bem, vamos avançar um pouco no tempo, porque acontece algo marcante.
Estamos agora em 1975. Sí. Por favor, Mati, pode falar. Una pregunta. Sim. Eh, en muchas ocasiones, los grupos que son pro-Palestina, ellos argumentan en contra de Israel y colocan esas fotos de lo que era su territorio palestinense antes la Segunda Guerra Mundial y lo que aconteció luego. Y va mostrando fotos como Israel fue tomando más territorio. Uhum, Y son fotos, imágenes simples, y con eso lo que intentan falar es Israel ocupó uhum. ilegalmente, eles son los ruines. No sé si, ¿qué respuesta você daría a eso? Si te una respuesta. Olha, o que eu digo é que houve uma guerra, né? A Guerra de 6 Dias, e Israel ocupou a área que era da Jordânia, que era do Egito e da Síria, certo? Até aí a gente concorda, Matias? Ah, pensé que se había cortado. Más, ellos dieron de vuelta varios territorios, más no todos. Uhum, exato. Ok. Sim, eles devolveram, por exemplo, para o Egito, né? Aquele pedaço gigantesco, a Península de Sinaí, devolveram, tá? Mas tudo através de um processo de negociação e certamente não foi de graça, né, que devolveram. Ahm, a resposta que eu daria é que é justamente é o que eu quero estudar com vocês nesse estudo, né? Porque a gente vê que há interesses diferentes no mesmo país, né? Alguns estão muito dispostos de devolver as terras e entendem, né, que nenhum dos países vai aceitar que você simplesmente pega a terra e agora finge que é seu, tá? E então o conflito está programado, né? Essa terra poderia ser usada para negociar, né? Agora, o que acontece é que a área ocupada, de repente, se tornou o status quo, né? É algo que não, não foi devolvido e, é, e ficou desse jeito, não? Ahm, eu acho que, assim, entendendo o que eu quero explicar aqui no estudo para vocês, né? Não é assim de tomar partido contra Israel ou pró-Palestina, não, não se trata disso, tá? Ahm, eu acho que a gente precisa ver as coisas de forma mais diferenciada, né? O que eu quero mostrar nesse estudo, e eu não vou conseguir fazer tudo hoje, é que não foi todo mundo, foi um grupo específico, né, que, ehm, que quis ocupar essas terras e quis construir lá, tá? Ehm, no caso, religiosos ultranacionalistas da direita, tá? Porque eles têm uma agenda, né, que precisam acelerar a vinda do Messias, tá? Ehm, e não quero apenas deixar isso assim como um fato, não? Isso eu queria ver isso através da história, porque as coisas nem sempre foram como estão hoje. Tá bom até aí, Mati? O Sí, Gaby, óptimo, obrigado. 1975, tá? Ahn, há um grupo, tá? A gente não está falando aqui de partidos ainda, tá? Esses grupos ultranacionalistas, né, religiosos, eles nem sempre estavam envolvidos na política, tá? Eles são grupos que existem, tá? E tem esse grupo aqui, que ele chama Gush Emunim, tá? O que significa isso? É o bloco dos
fiéis. Tá bom? O que eles fazem? Em 1975, eles vão a uma terra ocupada, eh, que era antigamente da Jordânia, ou seja, na Cisjordânia, e eles se estabelecem um quartel abandonado do exército da Jordânia, tá? Ehm, na Cisjordânia. Então, vamos ver aqui de onde a gente está falando. A gente está aqui falando dessa região toda aqui. Esse aqui é Cisjordânia. Eu não sei onde foi, tá? Mas vamos supor que teve aqui um uma, não sei se quartel, né? Mas assim, uma instalação, né, do exército da Jordânia, que foi abandonado, né? Já que foi Israel pegou essa terra. Aí chega esse grupo, e a gente escreveu o nome aqui, Gush Emunim, eles falam, e se instalaram lá. E se colocaram lá com suas coisas e começaram a ocupar esse posto militar, tá bom? Sendo que eles são civis, tá? E eles declaram que isso era a base deles, tá bom? Quem que era o premier naquela época? Era, que talvez alguns de vocês lembram desse nome, era Shimon Peres, tá bom? Então ele também era a cargo do exército israelense, né? Chama de IDF, né? Que são as Forças de Defesa Israelenses. Então, Shimon Peres, ele não era assim simpatizante do movimento, né, dos assentamentos, dos colonatos. Ele não era simpatizante. Ahm, ele tampouco era simpatizante dos ultranacionalistas, né, da direita, desses religiosos. Mas, o que ele acaba decidindo? Ele acaba decidindo que vai permitir que esse grupo Gush Emunim, que eles continuam lá naquele posto militar, que eles se instalaram, tá? Então, ele simplesmente acaba tolerando isso. E a solução que ele acaba resolvendo, tomar uma aguinha aqui, é uma questão apenas de, vamos dizer, de nomenclatura. Então ele falou, então não vamos chamar isso de, eh, sei lá, de base, né, desse grupo, senão a gente vai chamar isso agora vai ser um campo de trabalho, tá? Isso vai ser como se fosse uma indústria, assim, né? Então, como uma pequena mudança, vamos dizer, de palavra, algo que era simplesmente ilegal, né, dentro da lei israelense, né, agora, tipo, tá, então vamos deixar eles lá, tá? Deu para entender como ele resolveu esse dilema dele? Sendo que até aí ninguém usou de entrar nessas terras e para construir, certo? Vocês lembram, a guerra foi em 1967, não? A gente está agora em 1975, passaram anos, e ninguém tinha entrado lá para construir porque não podia. Agora, esse grupo, não? Bloco dos Fiéis, eles falam, nós vamos, e começam a se instalar. E ao invés de tirar eles, ou de realmente fazer algo eh, dentro da lei israelense, seja militar ou civil, não, ele acaba cedendo e permitindo.
e chama isso de campo de trabalho. Ahm, a gente está quase aqui chegando no fim do nosso estudo, tá? Ahm, eu não sei se vale a pena eu entrar muito em novos assuntos até aqui. Talvez eu vou dar lugar aqui se vocês têm perguntas, ou se deu para entender, se conseguiram entender como as coisas se dão depois dessa guerra dos 6 dias. Eu estou indo bem devagar porque eu acho que é importante a gente é, entender bem o que acontece. A gente falou pouco ainda do povo palestino, não estou falando muito disso, estou falando aqui realmente coisas, não, do mapa, território. A gente nem falou como Jordânia chegou a, a possuir essa área aqui, o Egito chegou a possuir essa área aqui. Então a gente nem entrou nessa discussão, tá? Porque talvez teria para dizer que isso nunca foi a ideia, né, de dar essas áreas para Israel, simplesmente, mas sim, havia uma intenção, né, de ter também uma terra para os palestinos, mas isso é uma história à parte, tá? Que me dá um feedback. Deu para acompanhar? Deu para entender se estão seguindo como que as coisas chegaram até 1975? Gabriel, acredito que sim. Uhum. Ok. Então, a gente pode basicamente, o que eu queria finalizar aqui é que isso aqui era muito ousado, tá? Isso era algo que ninguém tinha feito até aí. Simplesmente entrar nessas terras ocupadas e começar a se instalar lá, tá? Porque isso era tudo sob controle militar. Que, que, que lição tiram, então, os ultranacionalistas religiosos dessa solução do Shimon Peres? Que basicamente que eles podem agir, não, contra a lei e não vai acontecer nada, certo? Ou seja, deixa eles mais fortalecidos ou encorajados, não? Que basicamente eles viram que deu certo, não? Porque não era assim tão óbvio que isso ia dar certo, tá bom? E daí para frente a gente vai começar a falar agora desse movimento dos assentamentos, dos colonatos, tá? Que isso vai ser um papel, ter um papel bem importante na história daí em diante, tá? E já adiantando, né, porque o Mati colocou essa questão aqui na discussão, tá? Não é assim que todos os colonatos e todas as pessoas que entravam lá para fazer assentamentos que eles eram ultra religiosos e ultra nacionalistas, né? Algumas pessoas simplesmente entraram, né? E uma coisa que achei bem interessante é que é, ao longo dessa história, né, tinha algumas coisas que grande parte da população no Israel não tinha nem ideia, não sabia que estava acontecendo de fato, não? É, não assim coisas que passavam nas notícias, não? Então, eu acho que até aqui tá bom para mim e eu vou tentar marcar uma continuação do estudo, tá? Porque tem mais coisa para acontecer e para compartilhar. E eu acho que tendo essa base aqui, a gente consegue avançar um pouco mais rapidamente, porque basicamente, não, daqui em diante, 1975 em diante, né, já que deu certo o que esse grupo fez, né, o Bloco dos Fiéis, ahm, vão seguir outros e vão seguir esse exemplo, tá?
Muito bem. Então, convido vocês para uma oração para encerrar o nosso estudo de hoje. Querido Deus, obrigado pelo momento que tivemos aqui estudando e compartilhando eh, história para a gente entender o mundo que vivemos e o tempo que vivemos. E pedimos que nos dês uma boa noite de descanso e que possamos nos encontrar amanhã novamente eh, para nosso estudo. E assim, eu oro em nome de Jesus. Amém.